Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, Canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD em Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de hoje, a lição de número 10, datada do dia 8 de março de 2020, tem o título Só o Evangelho muda a cultura humana. O textuário está em 1 Tessalonicenses 1:9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A verdade prática. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Então a lição de hoje, ela trata da cultura humana. E a princípio, como que seria essa cultura? Qual o estabelecimento da cultura no Antigo Testamento, em especial em Gênesis, na pré-história, com Adão, com seus descendentes, com as primeiras sociedades, o que gerou uma cultura neste período, qual os conceitos de cultura, e depois a lição ainda versa sobre a cultura nos dias atuais, qual o entendimento de cultura na atualidade, o que a igreja está fazendo para ou manter uma cultura bíblica ou se diferenciar no meio de uma cultura totalmente corrompida. Então são esses aspectos da cultura que a lição vem abordando. A cultura em contrapartida, a cultura cristã com a cultura mundana. Então nós podemos definir a cultura em termos simples, por mais que haja diversas formas de definir cultura, diversos teóricos, sejam filósofos, sejam socialistas, sejam filósofos, sejam as ciências sociais, elas têm um conceito de cultura. E existe os mais derivados conceitos de cultura, mas embasado na lição, no assunto que está representado aqui nesta lição, falando do conceito de cultura, nós podemos definir cultura como os costumes
e os hábitos de uma sociedade, de um grupo social. Ou como o produto, ou como a arte de um grupo social. O que eles criam a partir da linguagem, qual a linguagem deste povo, qual as atividades que mais fazem através do corpo, através do pensamento, o tipo de roupa que vestem, a forma que se alimentam, do que se alimentam, os tipos de alimentos. Isso aí também pode definir a cultura de alguém ou de uma sociedade, a partir da música que eles gostam de ouvir, a partir do tipo de literatura, até mesmo do tipo de religiosidade, pode definir a cultura de um grupo social. Em meio a essa definição de cultura, nós temos um exemplo claro da cultura popular, em pleno século odierno que vivemos, século XXI. A cultura popular é aquilo que mais vende no meio de uma sociedade. Nós observamos que na sociedade brasileira, quando falamos da arte, quando falamos da música, por exemplo, o que mais vende na sociedade brasileira, que tipo de música é mais vendável, isto é, o que é mais consumido por uma sociedade, qual o tipo de música? Podemos relacionar o funk, podemos relacionar o rap, e quando nós paramos para analisar esse tipo de consumo musical, como por exemplo o funk, olhamos a letra não tem uma construção social. A letra não tem nada novo. A letra desse tipo de música, principalmente o funk, ele não traz uma inteligência, mas simplesmente palavras baixas. É um louvor, seja a criminalidade, seja a pobreza de uma favela, seja os vícios de alguém, a prostituição, uma série de coisas, inclusive a própria maconha, né? Alguns falam das instituições de segurança, como a polícia e etc. Então, parece-me que não há uma letra agradável que possa ajudar as pessoas a pensarem diferente. Mas há uma cultura da música, principalmente do funk, que levam as pessoas a um outro patamar. E isso é muito vendável. Nós observamos que esse tipo de música tem o apoio de uma grande massa da mídia, de uma grande massa de jornalistas e de muitas outras autoridades sociais que estão apoiando esse tipo de atitudes musicais e letras musicais representadas por esse estilo, que às vezes não leva a nada. Não tem um entendimento, a não ser para quem faz a música, que tem um retorno em dinheiro, em valores, mas não agrega para uma sociedade educacional, nem a partir da letra, não agrega nada na educação, na formação de umas pessoas. Então, a cultura popular tem não só isso é um exemplo que eu estou dizendo, mas poderíamos citar diversas outras questões agora na nossa cultura popular. E a lição diz qual que é a cultura do povo de Deus. Aí nós vemos diversas questões. Quando falamos na música, a Bíblia também fala a respeito da música, fala a respeito da letra da música. O salmista diz: louvar ao Senhor com inteligência. Então as letras da nossa música devem ser com inteligência. Se é arte, que essa arte seja com inteligência, não a arte para quebrar valores. Existe a arte que é exatamente para corromper os valores de uma sociedade ou até mesmo o valor familiar. Mas a arte em si ela é boa. E as pessoas precisam usar ou conseguir extrair da arte aquilo que é aproveitável, aquilo que é comunicável, que é inteligente, que venha agregar e somar, seja com a questão social, com a questão familiar, com a questão espiritual de alguém. E o povo de Deus, ele tem a música para louvar e adorar a Deus. E o povo de Deus tem como entendimento que as letras devem exaltar. O louvor é um elogio. E este elogio é uma exaltação a Deus. Eram assim as músicas de Israel. As letras eram uma exaltação, um louvor ao próprio Deus, agradecendo a Ele pelo poder, pela força, pela manifestação, pelos milagres, pelas bênçãos concedidas àquele povo. Então demonstrava a gratidão de um povo a um Deus que havia feito tudo por um povo. E através de músicas, de cânticos, de letras, de melodias, eles enalteciam ao seu Deus. Louvor, um elogio a alguém superior. Mas as músicas de hoje, ela perde esta tonalidade.
Às vezes eles estão louvando drogas, louvando pessoas, né, elogiando aquilo que não é proveitoso, às vezes nem para a saúde de ninguém. O segundo tópico, uma cultura dominada pela iniquidade. Nós observamos que Adão, ele tem os primeiros princípios da cultura, ele impregna, através da inteligência que Deus deu, os primeiros princípios da cultura na sua geração. Por quê? Porque Deus fez Adão parecido com ele, imagem e semelhança dele. Então Adão, ele parecia com Deus por quê? Porque Deus era criativo, Adão era criativo. Deus é inteligente, Adão era inteligente. Deus é comunicável, tem os seus atributos comunicável, ele se posiciona, se comunica com a sua criatura, dialoga através da koinonia, comunhão com a sua criatura. E Adão também era um ser comunicável. Por isso que Deus disse para Adão que era para ele lavrar a terra e cuidar da terra. Então, como diz a lição, no princípio a ideia de cultura estava relacionada à agricultura. Era o cuidado, era o trabalho. Isso também era a cultura, os primeiros princípios de cultura ali no Antigo Testamento, em Gênesis, com Adão. Os primeiros princípios de cultura, cuidar da terra, lavrar da terra, dar nome às árvores. O texto é: domine os homens sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves da terra. Então Adão tinha este domínio, era uma cultura impregnada por Deus a ele, para ele ter o domínio de tudo. Ele pôs nome aos animais, não precisou de uma agenda para relacionar todos os animais que ele queria dar nomes, mas simplesmente ele sabia de memória qual animal ele havia dado o nome, chamava pelo nome, e tinha um domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves do céu. Adão dá nome a todas as árvores, as espécies de árvores, de frutas, de tudo que existe de legumes. Adão vai relacionando, fazendo uma catalogação, apesar de não ter a escrita ainda nesse período, e nem a leitura, mas todavia ele tem a fala, ele tem a linguagem, ele tem a comunicação, e ele vai impregnando esse tipo de cultura, a cultura do cuidado, a cultura do zelo, a cultura do amor, a cultura do trabalho, do desprendimento. Então Adão está lavrando a terra, cuidando da terra, impregnando uma cultura na raça humana. Hoje nós temos a cultura do trabalho, precisamos trabalhar. Por mais que depois do pecado, o trabalho tem um sinônimo de dissabor, o trabalho tem esse nome de algo ruim, de uma ruína humana, mas o trabalho, ele é algo louvável, foi instituído por Deus, e antes do pecado não era assim. As consequências do pecado é que tornaram o trabalho duro, como diz o texto: do suor da tua terra comerás. Antes parece-me que ele não tem o suor da terra, lavrava sem essa exaustidão física. Hoje nós somos exaustos quando trabalhamos, chegamos cansados, queremos repousar e precisamos descansar, para que no outro dia tenhamos mais forças para continuar. Mas cada vez que isso acontece, há um desgaste na vida humana, a ponto de daqui a pouco o homem não mais conseguir trabalhar e tem que aposentar-se. Isso pelas consequências do pecado. Então é uma questão cultural também, a partir de Adão. A lição fala sobre a cultura do homicídio, a cultura do erotismo. Eu não sei se a gente pode dizer que o homicídio se tornou cultural, porque nem todas as pessoas desse período eram homicidas. Então, quando todos não são homicidas, eu não sei se podemos dizer que seja uma cultura, que todos matavam, que todos tinham aquilo como normalidade. Mas uma boa parcela das pessoas se tornaram assassinas. Nem todas eram assassinas, mas uma boa parcela eram assassinas. E para estas pessoas, para eles, o conceito da matança estava tornando-se normal. Eles matavam e achavam louvável a morte de alguém. Como nós vemos Lameque chegar a dizer para suas mulheres, dizendo: veja Ada e Zilar, matei um homem porque pisou no meu pé. Ele estava alegre porque sobressaiu sobre alguém que fez algo ínfimo, que não precisava morrer, mas que ele matou. Então nós observamos a violência sendo impregnada. Observamos que as pessoas estão tendo como normal o homicídio, não tornando o homicídio impregnado na cultura, mas algumas pessoas com a tendência exatamente para o pecado, chamando outro abismo, tornavam o homicídio normal em uma sociedade. Por mais que havia outras pessoas, como a descendência de Sete,
eles não tinham isso, não observavam desta forma, como a descendência de Caim, de Cainã. A lição fala do erotismo, fala do consumismo como cultura de uma sociedade que são levadas a esse aspecto do consumismo, do erotismo, etc. E nós não poderíamos destacar que a partir da mídia, as mídias, principalmente as mídias televisivas, a mídia tem uma influência poderosa na cultura de uma nação, porque ela usa da imagem, as pessoas estão com o olhar fitado e os ouvidos atentos sobre aquilo que é colocado tecnologicamente. Antigamente, as pessoas estavam com os olhos voltados em um livro ou com os ouvidos aguçados para ouvir o que o grupo religioso dizia, para ouvir o que a igreja dizia a respeito dos ensinos. Mas as mídias, elas têm influência tão grande nas pessoas, porque isso nos chama a atenção. A população inteira tem a televisão, tem dentro de casa a sua própria televisão, e ouvem tanto jornalismo e colocam aquilo como se fosse verdade, e ouvem tanto a televisão e acreditam que aquilo seja uma verdade, que acabam aceitando a influência midiática na vida das suas pessoas. Por isso que as grandes marcas, as grandes empresas, as grandes lojas, eles põem comerciais de televisão. Qual o objetivo? Porque sabem a influência tão grande que há da mídia sobre a vida de alguém. Então, se colocarem constantemente para comprarem passagens, compra de passagens, influenciando as pessoas a viajarem, o aumento de passagens aumentará. As pessoas viajarão pela influência midiática. O consumismo é impregnado também nessas televisões, mostrando às pessoas que devem consumir tal tipo de produto. E as pessoas acabam sendo influenciadas e vão então comprar estes produtos. Mas a verdade é que isso não é tanto maléfico quanto a ação da mídia, colocando aquilo que é anormal como normal. Por exemplo, a mídia tenta banalizar o casamento, mostrando outros tipos de instituição, outros tipos de casamento que não seja o casamento heterossexual. E isso vem influenciando as pessoas, como disse um dos próprios escritores de televisão há alguns anos atrás, quando deu uma reportagem para a revista Veja. Ele disse assim, na época que ele escreveu, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele disse assim: nós sempre colocávamos que o homossexualismo era normal, e quando tentávamos fazer um papel de alguém que fosse homossexual na novela, a audiência caía na década de 70, 60 em diante. Mas nós fomos devagarzinho impregnando que o homossexual é aquele indivíduo que é inteligente, que é obediente, que é dedicado, que é uma boa pessoa, de tal forma que hoje nós conseguimos colocar o beijo gay e a sociedade celebrou, a audiência não caiu. Isso por causa da influência da mídia, querer colocar algo que é normal, que uma outra sociedade percebe que não é normal. Então são esse tipo de influência midiática que nós temos que tomar cuidado para não infringir nesta influência. Eles têm uma influência muito grande, inclusive a própria religião tem dificuldade de dizer através de palavras para os ouvidos das pessoas aquilo que a mídia suplanta grandiosamente. Elas têm o poder de suplantar até mesmo as tendências religiosas ou as doutrinas religiosas daqueles menos avisados que estão sendo cativados por uma mídia outrora tendenciosa. Um dos próprios diretores, George Lucas, autor de Guerras nas Estrelas, ele disse assim que a mídia ela tem esse poder de suplantar aquilo que a religião coloca como verdade, tem poder de tirar através das suas imagens de filmes, das suas sugestões. Outros diretores já diziam isso, que antigamente era o poder do livro, hoje é o poder da mídia. Então a mídia tem um poder, como alguém já disse, que nos Estados Unidos decidiam eleições. Lógico que agora está mudando por causa das redes sociais. As redes sociais têm crescido grandiosamente, as pessoas têm se desligado tanto quanto da televisão, mas estão ali atrelados às redes sociais. Mas nos Estados Unidos, a TV chegava a
ter decisões sobre a eleição de um país. Então, conforme os jornais manipulavam e colocavam o seu candidato como preferencial, ele ganharia por causa que as pessoas comprariam essa proposta. Então, o consumismo ele é impregnado pela mídia, o relativismo é impregnado pela mídia e tantos outros ismos que poderíamos citar que nós deveríamos ter cuidado. O cristão com a inteligência ele tem a capacidade de discernir o que é bom, tanto na arte quanto na música. Nós não generalizamos a música inteira como mundana, profana, diabólica. A música é um dom e muitas músicas têm uma contribuição muito grande para aqueles que apreciam o belo, apreciam o que é bom. Tanto também como a arte, ela pode apresentar aquilo que é belo de uma forma sem ser tendenciosa para o mal e sem também inferir na fé das pessoas. No terceiro tópico, a lição diz que o Evangelho transforma a cultura. E de fato transforma, porque Cristo ele vem no momento que a influência cultural grega, romana e judaica estava em evidência. De uma forma ou de outra, essas culturas se sobressaíam. E ele vem sobre esses prisma da cultura judaica. Nasce como judeu de uma cultura judaica, todavia ele transforma essa cultura. A cultura dos preceitos que eram segundo a lei divina. Eles tinham a lei de Moisés, mas criaram diversos preceitos e Cristo quebra essas barreiras culturais que às vezes, que outrora não fazia parte da vida cristã. Sobre a cultura romana também ele influencia. A cultura grega, que tinha uma influência muito grande na mente das pessoas, ele também consegue impor o Evangelho. Então o Evangelho ele é transcultural. Se há algum costume, alguma prática, algum hábito, alguma arte nessas culturas do mundo hoje que são contrárias à verdade do Evangelho, o Evangelho pode transformar, pode mudar este tipo de cultura. Nós observamos que quando o Evangelho de Cristo chega nas tribos indígenas, principalmente no Amazonas, há uma tribo que quando o bebê nascia e ele era deficiente físico, este bebê, pela cultura indígena, ele teria que ser enterrado vivo. E quem enterraria seriam os seus próprios parentes. Cavava um buraco, colocava o bebê ali, aterrava o buraco, e enquanto o bebê vivo, deficiente, estava sendo enterrado, gritava ou grita fortemente por socorro, eles tocam os tambores para não ouvirem a voz de um bebê. Mas quando o Evangelho chegou em algumas tribos como estas, as pessoas deixaram esta prática. E alguns bebês que nasceram com deficiências foram doados para os brancos, como dizem. E os brancos cuidaram desse bebê, preservando a vida. E muitos deles estão aí dando testemunho de que sobreviveram e estão ainda vivos devido ao Evangelho chegar com evidência, mudando esse tipo de cultura errônea sobre a vida humana na tribo indígena. E assim por diante, onde as culturas hoje, são diversos países hoje, que tem suas diversas culturas, e às vezes esse tipo de cultura confronta o Evangelho de Cristo. Mas quando o Evangelho chega ali, há uma mudança, há uma transformação, porque o Evangelho de Cristo ele é transcultural. Ele vai além da cultura, ele transforma as pessoas, os hábitos das pessoas, o costume da pessoa. Como diz Paulo, tudo que é honesto, nisso pensai, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. A partir do nosso pensamento, vai sendo moldado pela ação do Espírito de Deus, pelo poder do Evangelho. O Evangelho ele vai dizer como que deve ser o nosso andar. Por isso que é interessante os alunos estudarem a Bíblia para descobrir os hábitos cristãos, para descobrir a arte cristã, para descobrir os costumes cristãos. Não estou falando de costumes culturais locais, mas costume do Evangelho. O cristão, que é um cristão autêntico e segue o poder da palavra, ele tem o hábito da leitura da Bíblia, hábito da oração. Isso pode ser uma cultura religiosa. E é uma cultura boa porque age de uma forma a beneficiar aquele que ora, aquele que lê, aquele que busca, aquele que tenta mortificar as obras da carne. Quando Paulo chegou em Corinto, eles tinham um hábito da cultura diferente que contraponha a verdade do Evangelho. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto em si,
ela é uma cidade muito promíscua, apesar de ser uma cidade muito próspera, muito rica, mas muito promíscua, onde as pessoas tinham o hábito da prostituição e acreditavam que isso fazia parte da fertilidade. Quanto mais se prostituísse, mais se tornavam férteis, tanto as famílias quanto a terra. A terra produzia e tinham então seu fruto. Então eles iam para os templos das deusas, onde tinham mulheres profetisas e prostitutas, para prostituir com fiéis, tornando ele então algo frutífero. E assim era uma cultura, mas quando o evangelho chegou ali, Paulo começa a ensinar esses irmãos de que forma devem se comportar com essa cultura que contradiz a verdade do evangelho. E os cristãos foram deixando esse hábito e foram sendo transformados de glória em glória. Outro ponto era a questão da carne sacrificada aos ídolos, comer a carne ou pegar o seu alimento e fazer oferendas aos próprios ídolos. Então Paulo reprova essa atitude e eles vão entender que isso não é uma verdade do Evangelho e contradiz aquilo que o Evangelho explica, e eles então vão se moldando de uma forma que vão mudando hábitos, mudando a cultura vai sendo transformada porque o Evangelho é transcultural. Agora, no século XXI, como estamos vivendo agora, a cultura, vamos pegar a nossa cultura brasileira, a cultura do comodismo, a cultura do conformismo. Conformismo com o quê? Com a política levou à degeneração da política. A política hoje é sinônimo, por mais que seja um termo pejorativo, ele é sinônimo de corrupção. O político é sinônimo de mentiroso, de infiel, porque ao longo do tempo isso foi aumentando, que parece-me que tornou cultural. Agora a igreja, ela deve ser exemplo disso, quando apresentar os seus candidatos para este tipo de sociedade que acredita que a política sempre é corrupta, para que ele faça uma diferença. Acontece que alguns desses candidatos religiosos não estão preparados para enfrentar sozinho estas garras, essas hostes infernais da corrupção, da mentira e da maldade para os próximos. Então, a cultura popular no Brasil, principalmente na questão da música, na questão do casamento, na questão da religiosidade, de tantas outras coisas que a mídia tenta colocar como normal, que não faz mal, que é algo louvável, que é algo considerável. A questão do casamento, do lesbianismo, da sexualidade, da vida do jovem, tudo isso a igreja tem que versar, tem que ensinar para os nossos jovens, para os nossos irmãos, como que a Bíblia fala sobre isso, qual que é o tipo de namoro que é adequado, o tipo de convivência, o tipo de negócio, o tipo de pensamento que nós devemos ter, quais são as nossas atitudes em detrimento de tudo que é essa avalanche que vem contra a igreja, tudo que eles colocam como normal, que parece ser normal, que gritam como se fosse normal, mas que a Bíblia mostra como antinatural, a naturalidade humana. Hoje parece-me que roubar e lesar as pessoas é tão cultural que as pessoas já não se incomodam mais. Hoje as pessoas vão se incomodar mais com aquele que é honesto, com aquele que achar algum valor em dinheiro e procurar o dono para devolver, chamar mais atenção da mídia e de todas as pessoas da sociedade do que aquele que rouba. Porque parece-me que o roubado está normatizado. Mas nós vemos que não, e precisamos se impor contra essas verdades e mostrar que a igreja pensa diferente. A cultura religiosa, ela se sobressai em detrimento da cultura mundana, que não tem nada para oferecer nas características de vida cristã de uma pessoa.